Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham feito uma excelente prova, tanto de português quanto de redação, né? Quanto as demais. Hoje, ou melhor, a partir de agora, eu não vou estar mais com vocês nas nossas aulas de língua portuguesa. Eu vou passar, né, a fazer as aulas de redação. Então, vocês vão continuar comigo, só que na disciplina de redação, não mais em língua portuguesa, ok? E aí, hoje, nós vamos efetuar a correção da prova que vocês fizeram da AV2, do segundo trimestre, mais alguns exercícios da folhinha de exercícios de vocês, tá? Vamos fazer a correção dessas duas coisas. É claro que assim, professora, a prova de redação não é muito fácil, acertei tudo, gabaritei. Ok, beleza, parabéns. Né? Mas se surgiu alguma dúvida, né, na hora que você estava marcando ou na hora que você leu, você não compreendeu, nós vamos tirar essa dúvida agora, perfeito? Então vamos lá, vamos fazer aí a leitura do texto, né, que vocês fizeram na prova. Então vamos lá, prática. Compartilhando o conhecimento, projeto Mitologia Grega, entrevista à professora Sheila. Confira abaixo a entrevista com a professora Sheila, que realiza o projeto Cineclube no Centro de Ensino Médio 1 de Brasilândia. Esta faz parte da prática Entrevistas do grupo Mitologia Grega. O grupo resolveu fazer essa entrevista devido ao grande número de filmes que todo ano são lançados no cinema. A professora Sheila tem curso em análise de filmes e é interessante para o projeto conversar com alguém que realmente entenda as entrelinhas do mundo cinematográfico. Em sua opinião, por que a mitologia grega desperta tanto interesse nas pessoas? Porque os mitos gregos são parecidos conosco, seres humanos. 2. Em relação ao cinema, você já assistiu algum filme com temática da mitologia grega? Quais? Vários, a versão antiga do Fúria de Titãs e Percy Jackson e o Ladrão de Raios. São alguns que representam a mitologia. Qual a sua crítica sobre esse tipo de filme? Essa pergunta é muito genérica, mas a crítica é que muitas das vezes escolhem atores ruins. 4. O que faz esses filmes levarem multidões ao cinema? Primeiro, os efeitos especiais são impressionantes e a própria história todo mundo se interessa. A mitologia faz parte da humanidade. É própria da cultura humana. 5. No seu entendimento, os filmes sobre mitologia grega apresentam alguma moral a ser refletida? Sim, na realidade, a mitologia grega é moralista. É sempre a luta do bem contra o mal. O próprio Zeus é bom, mas tem várias mulheres. 6. Você já teve a oportunidade de assistir uma peça teatral com essa temática? Se sim, qual? Não, nenhuma peça. 7. Qual o filme mais fiel sobre mitologia grega que você pôde citar? Eu gosto muito do Fúria de Titãs, pois é muito atual. Na versão antiga tem toda a explicação da mitologia. E 8. Você acha importante um projeto sobre mitologia grega no CEM? Acho importante. Primeiro, que é uma aula de história. Segundo, que o mundo tem uma grande referência à mitologia. Nós, seres humanos, muitas vezes inventamos mitos. Vamos agora, né, às questões. Mas vocês perceberam que o gênero abordado aí nesse texto foi o gênero entrevista, né? Foi feita a entrevista com a professora Sheila e esse foi o gênero abordado. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta diz assim: tendo em vista os objetivos da realização da entrevista, é possível dizer que a professora Sheila foi escolhida para ser entrevistada, pois... Bem, vamos voltar aqui ao texto. E aqui, no início dele, ele fala assim, ó. Confira abaixo a entrevista com a professora Sheila, que realiza o projeto Cineclube no Centro de Ensino no Médio 1 de Brasilândia. Ela realiza um projeto. Esta faz parte da prática de entrevistas do grupo. O que resolveu fazer essa entrevista devido ao grande número, o grupo resolveu fazer essa entrevista devido ao grande número de filmes.
A professora Sheila tem curso em análise de filmes. E é interessante para o projeto conversar com alguém que realmente entenda entre linhas do mundo cinematográfico. A resposta está bem aqui. Olha lá, vamos voltar lá à pergunta. Qual, tendo em vista os objetivos da realização da entrevista? É possível dizer que a professora Sheila foi escolhida para ser entrevistada, pois... Tá aqui, ó, representa para os membros do projeto da mitologia grega uma referência nos estudos cinematográficos. Essa é a nossa resposta. Olha aqui a B, ó. É professora do Centro de Ensino Médio 1 de Brasilândia? Ele não fala isso, ela fala que é professora, né? C. É uma pessoa apaixonada por mitologia e cinema? Com certeza. Porém, não é o objetivo da realização. Isso aqui é uma característica dela. E D. Faz parte do projeto da mitologia grega? Também não. Ela não faz parte do projeto. Nosso gabarito, A de amor. Essa foi fácil. Agora a B, ela diz assim. Na resposta da professora Sheila, a pergunta 5, a expressão mais tem por objetivo. A pergunta 5 se encontra aqui. Vamos ver a pergunta e procurar o mais. No seu entendimento, os filmes sobre mitologia grega representam alguma moral a ser refletida. Aí ela diz assim: sim, na realidade, a mitologia grega é moralista. É sempre a luta do bem contra o mal. O próprio Zeus é bom, mas tem várias mulheres. Eu preciso entender. Olha só, ele fala que a mitologia, né, ela é bem moralista. Ela fala isso aqui, ó, no início. Cadê aqui? Aqui. Né? E aí essa moralista, ela tá sempre no que embate. O embate da luta do bem com a luta do mal. Perfeito? Então, ele usa como exemplo o próprio Zeus, né? Qual é o bem e o mal aí? Dele ser bom e ser o bem. Como ele tem várias mulheres e ser o mal, entra no embate entre o bem e o mal. Então, ele usa isso aí como um exemplo, né? Vamos voltar à pergunta agora. Tá aqui. Introduzir. Então, ele fala, né? Que o mais tem por objetivo. Introduzir o discurso teórico. Bem, ele introduz na uma oração com a outra alguma teoria? Não. Expor a causa do que é afirmado em oração anterior. Uma causa? É alguma ideia de causalidade? O Zeus ser bom, mas ter muitas mulheres? É uma ideia de causalidade? Também não. Introduzir argumento que comprova a afirmação anterior. Olha só, qual é a afirmação anterior? Qual é a afirmação? Da mitologia, né? Ser moralista, ter um embate entre o bem e o mal. Eu mostrei isso para vocês, né? Então, ele usa qual é o argumento? O argumento de Zeus, né? Então, ele introduz os argumentos de Zeus para comprovar o embate lá entre o bem e o mal. Achamos a nossa resposta. Expliquei isso para vocês lá, né? Negar uma afirmação anterior? Fora de cogitação. Essa também estava bem fácil. Era só prestar atenção, né, na introdução. Introduzir argumento que comprova uma afirmação anterior. Qual foi a afirmação anterior? O embate do bem e do mal. Agora nós temos aí a questão 3, que também é muito fácil. São características do gênero entrevista. Ó, do gênero entrevista presentes no texto. Então, não quer dizer que, né, uma coisa que esteja escrito aí não funcione em uma outra entrevista. Pode acontecer. Mas vamos ver as opções. As opções dizem assim, a primeira. Né, a narrativa curta, com poucos personagens e realizada em terceira pessoa. Bem, características do gênero, lá no texto. Uma narrativa curta, poucos personagens, realizada em terceira pessoa? O que vocês acham? Não, né? Também não é nenhum gênero do textual entrevista. Vamos para B. Troca verbal entre dois ou mais interlocutores, realizada com o uso de linguagem informal.
Bem, tem aí. Pode ser. Por que que pode ser? Porque tem a linguagem informal aí e a troca do diálogo, né? Que é a troca verbal. Certinho? Certinho. B de bola. Se quiser, vou voltar lá para mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ó. Discurso indireto fora de construção, né? Com descrição de personagem fora de construção. D. Assuntos artísticos, tentativa de convencimento. Essa C e essa D foi a pior de todas, né? Poderia nunca ter confundido. Se você dissesse para mim, professora, eu confundi com a A, eu até entenderia, mas com a C e com a D, fora de propósito. Mas vamos voltar só para vocês poderem ver, ó. Troca verbal entre dois ou mais interlocutores realizadas com o uso de linguagem informal. Vamos voltar lá no iniciozinho do nosso texto, da nossa entrevista com a professora Sheila, né? Para podermos visualizar exatamente, né, a ideia do diálogo e da linguagem informal, né? Aí aqui, ó, nós temos assim, em sua opinião, já começam as perguntas, né? Em sua opinião, por que a mitologia grega desperta tanto o interesse das pessoas? Porque os mitos gregos são parecidos conosco, os seres humanos. Aí ele vai fazendo todas as perguntas. Qual a sua em relação ao cinema, você já assistiu algum filme de temática de mitologia grega? Qual a sua crítica sobre esse tipo de filme? E aí ele vai falando, né? Então, quer dizer, há um diálogo aí, né? Há uma troca, como ele fala, de dois ou mais, até porque a gente não sabe aqui, né? Se é um ou se é duas pessoas quem está fazendo essa entrevista com ela. E a gente sabe que tem um entrevistador e um entrevistado, é isso, a gente sabe, né? E a gente tira para essa própria número 5, né? O próprio Zeus é bom, mas tem várias mulheres, quer dizer, ela usou um exemplo bem simples, objetivo, mas nada muito rebuscado. E aí ela usa, né, toda essa ideia de filmes, os exemplos de filmes. Então, quer dizer, super compete aí com a nossa resposta. Foi a 3, né? Foi a 3. B de bola que eu marquei para vocês. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 diz assim: na fala da professora Sheila, em resposta à pergunta de número 8, então vamos voltar lá no número 8, deixa eu marcar aqui. Né? Ela quer a resposta, né, da pergunta. Então, a gente tem que focar na resposta. As palavras que têm sentido de. Então, vamos voltar na 8 e focar no que. Vamos lá, na 8. Eu podia ter botado esse texto do lado das perguntas, né? Vamos lá. Você acha importante um projeto sobre mitologia grega no 101? Acho importante, primeiro, que é uma aula de história. Segundo, que o mundo tem uma grande referência à mitologia e nós, seres humanos, muitas vezes inventamos mitos. Então, vamos ver do que se trata esse que, quais opções que eles não dão. Então, ele vai nos remeter às respostas aqui. Possibilidade, dúvida, explicação ou correção. Então, mais uma vez, para a gente voltar lá. O que na resposta do número 8? Ele tem sentido de possibilidade, dúvida, explicação ou correção. Vamos voltar ao texto 888. 8888888. Aqui, achei. Então, olha só, ele fala aqui, né? Acho importante, primeiro, que é uma aula de história e, segundo, que o mundo tem uma grande referência. Bem, você faz referência, primeiro, a alguma possibilidade? Acho importante, primeiro, que é uma história, alguma possibilidade? Não, né? É dúvida. Acho importante, primeiro, que é uma aula de história. Não tem dúvida nenhuma, tenho certeza. Explicação, quando ele fala, acho importante, primeiro, que é uma aula de história, e segundo, que é o mundo, ele explica, né, a importância disso.
Então, ele não tem possibilidades, ele não tem dúvida, e muito menos correção, que é a D. Então, só não restou, né, a explicação. Ele primeiro o que e ele segundo o que. Explicação, C de casa. Vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim: sobre o gênero mito, é correto afirmar? Então, vamos lá. Agora, né, é uma questão que a gente precisa o quê? Pensar sobre o gênero, né? O gênero mito. Então, vamos lá. Então, aqui vocês têm que focar, esquecer o que a gente estava lendo, que é entrevista, e focar no mito. A. São histórias criadas por um povo para explicar fenômenos de natureza diversa, sem se respaldar em conhecimentos específicos. B. São histórias vividas por povos antigos e narradas em filmes. Eu perdi aqui. Narradas em filmes, revistas e histórias em quadrinhos na atualidade. Essa é excelente, né? Histórias vividas por povos antigos e narradas em filmes, revistas e histórias em quadrinhos na atualidade. Um mito? Impossível. É saber fora de todas as cogitações. Saltou, cadê a caneta? Essa atualidade aqui matou tudo. C. Não procura identificação com os problemas vividos por seres humanos, apenas se preocupa em criar ações que poderiam ser realizadas por deuses. Olha só, né? A ideia do mito é ideias, né, passadas, são passadas por povos, né, criadas para explicar algum tipo de conceito. Não procura identificação com problemas vividos por seres humanos. Isso aqui foi colocado aqui para encher vocês de informação. D. Não faz parte do imaginário popular e limita-se a explicar fenômenos literários antigos. Limita-se a isso? Não, também não pode. Então, ficamos com a A mesmo, né? Aqui, ó. São histórias criadas por um povo para explicar fenômenos de natureza. Olha só, essa linha ficou horrível. Esquece a minha linha, tá? Tô muito boa de coordenação, não. Esse programa novo aí que eu botei pra gente pra gravar, ele não tem aquela canetinha que eu usava e eu escrevo tudo torto, as linhas saem tudo torto. Mas é exatamente isso, né? O mito tem essa função. A função do mito, né, são aquelas histórias que foi de um determinado povo e aquele povo explica algo referência a fenômenos de natureza, de qualquer naturalidade, né? Então, é A. Aí quando ele termina assim, né? Sem se respaldar em conhecimento científico, porque não é nada comprovado. A de amor. Bem, isso aí foi a nossa prova. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado na correção, né? Alguns devem estar pensando assim, pô, professor, por que você falou isso antes? Por que você não deu essa dica antes? Né? Mas eu não podia, como é que eu ia botar a prova para vocês antes de vocês fazerem. Mas eu acho que agora, ó, numa próxima prova, vocês vão gabaritar. É claro que vai ter os conceitos, né? Mas, quem sabe? Vamos agora, algumas questões que eu peguei aqui, essas questões são da folha de exercício, tá? E aí, a gente vai fazer juntos para, assim, de repente para revisar, para ajudar em alguma coisa. Então, vamos aqui. Quais são as 4 características que não podem faltar nos mitos em qualquer narrativa? Olha só, são 4 características. Aqui. Em mitos não pode faltar. O que o mito sempre deve ter? Bem, óbvio que Gente, como eu falei, a caneta não tá tão boa, né? Então eu vou tentar escrever para vocês, ou abrevio, porque parece letra de criança que está aprendendo a escrever, né? Um narrador. O mito não pode faltar, né? Como também não pode faltar a personagem, que eu vou abreviar aqui para vocês. Personagem. Depois vai estar escrito ali mesmo. Não pode faltar espaço e não pode faltar o tempo.
tempo. Essas 4 características dentro do mito, né? Eu tenho que ter narrador? Sempre. Tem que ter personagem? Claro, senão não vai ser mito, né? E espaço e tempo tem que ter dentro da história do mito. Vocês não podem esquecer, ok? E esse aqui, o próximo. Cite as partes do enredo de uma narrativa. Professora, bem, quantas são? Bem, eu tenho aqui, ó, 4 partes. 4. E aí, né, dentro dessas 4 partes, eu preciso tá separando, né, essas partes. Então, eu tenho aqui o primeiro, né, que é a ideia inicial de uma narrativa. O que é isso, professora? Eu pegar e introduzir para vocês, né, a minha história. Depois dessa introdução dessa história, eu tenho que ter 2 coisas importantes, que é o conflito da história e dentro desse conflito tem um clímax. Não é, professora? Tem que ter os 2? Claro. Se eu não ter aquele ponto-chave, aquele auge da minha história, que é o meu clímax, como é que vai acontecer? Tem que ter, né? Essas 3 coisas aí. E por último, né? Que tem que ter, que é muito importante, é o desfecho dessa história. Então, eu vou botar minha introduçãozinha lá, que eu chamo de ideia, situação inicial, né? Que é a minha introduçãozinha. E logo em seguida, eu coloco o conflito, e junto com o conflito eu vou colocar o quê? O ponto máximo, o auge da história, que é o clímax, e depois eu tenho que botar o desfecho. Ah, professora, mas eu já li algumas histórias que não tem desfecho, mas ele bota lá os 3 pontinhos e depois ele, né, vai completar a história em algum momento para dar o desfecho dessa história. Então, aqui eu tenho, né, quais são as 4 características dos mitos. Aí eu coloquei ali, sempre deve conter um narrador, personagem, espaço e tempo. Professora, isso é sempre? Isso é sempre. Sempre tem que ter um narrador, sempre tem que ter um personagem, sempre tem que ter espaço, sempre tem que ter o tempo. Cite as partes do enredo de uma narrativa. Então, vocês já descobriram que dentro da narrativa tem 4 partes. A situação inicial, que é a minha introdução, meu ponto lá de iniciar a minha história. Logo depois, eu tenho que ter o conflito e, em seguida, o meu clímax, para dar o ponto auge da minha história. E desfecho. Isso é sempre. Vamos agora para as 2 últimas perguntas ali. Toda narração precisa começar com uma situação inicial. Olha aí, ó, tá vendo? Isso a gente acabou de ver. Aqui, ó. Situação inicial. Toda narração, né, precisa começar com essa situação inicial. Quais características devem ser apresentadas nessa introduçãozinha, nessa situação inicial? Bem, o que deve ser apresentado aí? Sempre, para eu poder esquematizar a minha história. Primeiro passo, eu tenho que informar, né, os personagens que tem ali, quem são, nome, né? Eu tenho que apresentar ele ali. Eu tenho que apresentar também, nesse iniciozinho, o tempo, o espaço, né? Eu tenho que contar. Esse ponto inicial é o ponto de partida da história. Então, são os fatos que são presentes dessa história que tem que estar aí, que é o personagem, que é o tempo, que é o espaço. Então, é o montante da minha história. Quando vocês pegam uma história para ler, não tem tudo ali resumidozinho, para depois eu ir dando todo o aparato para minha história? É isso aí que acontece. Na próxima. Agora a gente vai voltar para o gênero entrevista. Toda entrevista se inicia com um parágrafo introdutório. Quais informações esse parágrafo deve conter? Então, já na minha entrevista, o que começa ali, o que tem que ter ali? Quais são os dados informativos que tem que conter ali? Né? Todos os dados de quem? Dos entrevistados, né? Ou do entrevistador. Né? Depende, se é um, se é duas, o que vai ter ali? Tem que colocar ali. Às vezes é um entrevistado só, que foi o caso da prova ali, que foi da professora Sheila. Foi só dela, tanto que deu os dados dela. Né? Ah, professora, se eu estou entrevistando um casal ou uma família e todos estão participando? Beleza, eu vou botar ali as informações de todos esses entrevistados, tá bom? E uma coisa importante, eu tenho que dizer do que se trata a minha entrevista, né? É sobre o quê? Eu faço um resuminho breve e coloco ali. Ah, professora, eu botei data, local, pode ser? Claro, tá dentro do que se trata a história, você resume tudo e coloca ali. Perfeito? Então, aqui, ó.
Toda narração precisa começar com a situação inicial. Quais características devem ser apresentadas nessa situação? Aí eu botei ali, ó. Só que eu não vou botar de vermelho, vou trocar a cor da caneta, porque senão vai ficar muito parecido aqui, ó. Devem ser apresentados os personagens, o tempo e o espaço, né, da história e os fatos que ocorrerão posteriormente. Então, tudo que estiver dentro desse contexto da história, eu tenho que colocar nessa situação inicial, porque senão fica algo preso, não fica nada preso, fica tudo solto. Agora aqui, toda entrevista se inicia com um parágrafo introdutório. Quais informações deve conter? Aí tá aqui, ó, conter os dados do entrevistado, se for mais de um, não vai colocar, né, entrevistar dois, né, o resumo do assunto abordado, do que se trata isso, as informações como local, data, duração da entrevista. Mas nem todo mundo coloca a duração da entrevista não, tá? Algumas pessoas só que colocam isso aí. Então, galerinha, ficamos por aqui. A aula de hoje, que tratou aí da correção da prova, mais a correção de alguns exercícios, daquela folhinha de exercícios que vocês recebem. E eu espero, né, que vocês tenham aproveitado bastante, curtido também, né? Eu tô com saudade, estamos todos morrendo de saudade de vocês. E o que mais? Além. Eu acho que só, né? Nós vamos voltar numa próxima aula falando sobre resuminho de coisas da nossa apostila, porque a gente ainda tem coisas ali para falar, né? Vamos falar sobre alguns conceitos. Vou resumir algumas coisas que o professor Rafael já tinha falado para vocês, até para a gente poder nos encaixarmos, né? Falarmos aqui a mesma língua, porque estamos acostumados ali com o professor Rafael. É claro que euzinha aqui, que vocês já me amam de paixão, e eu amo vocês também, estávamos juntos com língua portuguesa, então vocês não vão sentir muito, mas assim, é bom a gente encaixar as pecinhas. Eu vou voltar em alguns conceitos que o professor Rafael já disse, conceitos esses que não caíram nessa prova, mas que vão cair numa futura prova. E aí eu vou voltar nesses conceitos, a gente encaixa tudo bonitinho e continuamos no andamento da nossa apostila 3, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, um beijo, espero que tenham gostado desse novo programa, né? Tô tentando ver o que fica melhor para vocês, né? Pelo menos assim a gente consegue interagir um pouquinho mais, tá? Então, beijos no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!